Graça e paz do Senhor Jesus. Verdadeiramente o Senhor está nesse lugar. Aleluia. Você vai entender por quê. Quero convidá-la, por gentileza, a abrir em Salmos, livro de Salmos, Salmo 139. O pastor estava falando que Deus ali, né, olhando para Abel, para Caim. O pastor até citou o versículo que nós vamos ler, que a palavra nem chegou à nossa boca e Deus já conhece. Então, o Espírito Santo, fico muito feliz porque ele vem confirmando essa palavra. O Júnior leu um texto, ministrou um texto que eu vou ler. Então, o Senhor verdadeiramente quer falar conosco. Pai, nós te damos graças, porque a tua palavra é abundante nessa casa, não tem faltado. O Senhor tem enviado a tua palavra, culto após culto, ministrado em nossos corações, nos dando sabedoria, entendimento, nos guiando, iluminando o nosso caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Aleluia. Esse texto mostra que o salmista Davi que escreveu aqui, o rei Davi, ele chega em um momento da vida dele que ele percebe, ele tem consciência da presença de Deus em sua vida. Com certeza, esse sentimento de Davi, que ele expressa nestes versículos, com certeza mudou a vida dele. Mudou a vida dele. Porque quando nós olhamos para a vida de Davi, ele teve momentos muito difíceis. Por muitos anos, passou por grande perseguição e teve momentos terríveis. E ele passa a ter a consciência da presença de Deus, porque uma coisa é nós pensarmos em Deus, como aquele Deus que habita no mais altos céus, o Deus que habita no alto e sublime trono, isso nós sabemos. Mas quão maravilhoso é e quanto muda a nossa vida quando nós entendemos e tem na nossa mente, na nossa consciência, esta presença e este cuidado de Deus. Quando eu falo de consciência, eu falo de ter conhecimento de si. Você já viu um cachorro olhando para o espelho? Quem tem pet aqui, tem? Já viu? Ou um gatinho? Você já viu ele se embelezando lá? Cachorrinho na frente do espelho, arrumando o pelinho, olhando os dentes. Por que ele não faz isso?
Às vezes ele briga com ele mesmo, não é verdade? Porque os animais não têm consciência de si. Você já viu o passarinho, quando olha para um vidro, se for espelhado, ele vai brigar com o vidro, ele vai bater lá. Porque não tem consciência de si. Não que os animais não sejam inteligentes, são extremamente inteligentes. Mas a diferença do ser humano é que o ser humano tem consciência. Ele tem conhecimento de si mesmo até um certo limite. Então nós temos consciência. Por isso você olhou no espelho, se arrumou bonito hoje para vir para o culto, né? Você tem consciência de si. Você tem consciência da sua fisionomia, do seu corpo. Agora, nós precisamos começar a ter consciência de algumas coisas espirituais, e uma dessas coisas é a presença de Deus. Principalmente quando estamos passando momentos difíceis, porque coisa ruim também acontece com o crente. Né? O crente também passa dificuldade, passa enfermidade, sofre acidente, bate o carro, fura o pneu, ou o seu pneu não fura. Seu carro não quebra. O meu quebrou esses dias, misericórdia. Mas carro de presbítero não podia quebrar, não. Mas quebra. Coisas acontecem com a gente, perde emprego, a gente passa dificuldades, a gente passa luta, a gente é perseguido, as pessoas falam mal da gente também, claro. A gente erra. Mas a diferença é que nós temos um cuidado de Deus conosco. Que independente da situação que você esteja passando, o zelo de Deus, um cuidado específico de Deus, e melhor dizendo, uma presença de Deus, porque Davi está olhando aqui e está descrevendo que Deus, o Senhor, o Eterno, está sondando ele. O versículo 1 fala disso. Deus Todo-Poderoso podia estar cuidando de um monte de coisa, tem muita coisa acontecendo no mundo, né? Ontem nós assistimos uma declaração perigosa no mundo, que é a união da Coreia do Norte, Rússia e China. Faltou só a Índia, que vai chegar depois. A formação do maior poderio militar da Terra, dando um recado para o mundo. Ou vocês se submetem à nova ordem mundial, ou teremos uma grande guerra. Deus poderia estar cuidando de tudo isso, Ele está cuidando. Mas, em especial, Ele está olhando para você. Ele está te sondando. Isso para nós, se nós sairmos daqui essa noite com essa consciência de que Deus tem um cuidado especial com você, ainda que tenha 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bi. Né? Você sai de manhã aqui, você pega o trânsito, vou falar só da capela de manhã, como que é? Meu Deus, não tem tanto carro nesse bairro. Se você for um pouquinho além, se decidir ir lá para a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, você vai falar, não tem tanta gente assim. 8 bilhões de pessoas no mundo. E Deus está te sondando. Existe um cuidado de Deus. Ele diz no versículo 2 que uma coisa comum que a gente faz. Vou fazer um exercício aqui. Você está sentado, não está? Fica de pé, por gentileza. Quem puder, claro, quem puder. Tiver fácil, ficou de pé. Vamos fazer outra coisa. Agora você vai sentar. Olha o que diz o versículo 2, ele fala assim, tu conheces o meu
você não senta igual a ninguém no mundo. Nem andar você anda igual a ninguém. O teu andar é o único na terra. Você sabia disso? Israel inventou uma máquina que identifica um criminoso pelo jeito que ele anda. Porque ninguém anda igual a ninguém. Deus conhece aquilo que você fez agora. O teu assentar e o teu levantar. Porque vai ter momentos na vida que a gente vai ter que sentar. Que a gente vai ter que esperar. Está entendendo? Vai ter momentos da vida que a gente tem que sair da zona de conforto e tem que se colocar de pé. E Deus está dizendo no versículo 2 que Ele conhece o teu assentar e o teu levantar. De longe, a minha tradução diz entendes, tem tradução que diz penetra o meu pensamento. Quanta besteira a gente pensa durante o dia. E Deus é como uma ressonância magnética. Já fez esse exame aí? Né? Entra lá com contraste e tudo, mas ele vai lá na tua mente e ele sonda os teus pensamentos. E às vezes a gente está pensando tanta bobeira, está preocupado com tanta coisa, e Deus está penetrando o nosso pensamento. O versículo 3, ele vai dizer que ele vai te cercar. Então isso nos dá segurança, porque Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, agora está nos cercando, está em nossa volta. E Ele diz mais, eu não estou somente à tua volta, eu coloco a minha mão sobre você. Ah, isso deve mudar a vida de uma pessoa. Você deve pensar agora que o teu Deus não está longe num trono alto e sublime, ainda que esteja, mas Ele também está com você, te cercando, colocando as mãos sobre a tua vida, conhecendo o teu andar. Você está andando, Deus está com você, está olhando, está caminhando. Você... Por onde você vai, o Senhor está com você. Quando você deita, Ele está com você. Te cerca por trás, te cerca em volta, coloca a mão sobre você. No versículo 6, o salmista Davi, ele vai parar e vai falar assim, isso aqui é demais para mim. Esse conhecimento é maravilhoso, é magnífico, é extraordinário. Eu não consigo compreender como um Deus tão grande, tão poderoso, com tanta gente no mundo, Ele está olhando para mim, Ele está me cercando, Ele está me guardando, Ele está me protegendo, Ele está com a mão sobre mim. Eu estou pensando e Ele está esquadrinhando o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, ainda que não pareça, Ele está com você. Aleluia. Independente da circunstância, a presença de Deus é real, ainda que você não sinta, mas Ele está lá. Que às vezes você está sentindo um monte de coisa, menos a presença de Deus, mas Ele continua com você. E isso não tem a ver com sentimento, tem a ver com fé, tem a ver com que você agora está guardado e protegido no Senhor. Mas quem vive assim? Quem que vive essa experiência? Quem é de Jesus? Coloca para mim, Sabrina, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que foi o texto que o Júnior terminou a ministração aqui, por meio do Espírito de Deus. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Essa
ideia de povo adquirido são pessoas que foram compradas por Deus. Quando você compra algo que você gosta muito, você não cuida? Hã? Ninguém pode mexer, né? É algo que você comprou, que você adquiriu. Sabe, irmãos, que no passado as pessoas eram vendidas como escravos. Ainda hoje isso acontece, até no mercado informal, né, para não falar outro termo. Pessoas são compradas, são vendidas, crianças são compradas e vendidas. Mas no reino espiritual existe também um comércio, um negócio de almas e de vidas, que não é vendido e nem comprado com dinheiro. Ainda que Satanás ofereça dinheiro pelas almas, ele troca fortuna e poder pela alma. Ele tentou fazer isso com Jesus. Mas Deus não compra usando dinheiro, Deus compra usando o sangue precioso de Jesus. 1 Pedro 1, 18 e 19. Não foi com prata, nem com ouro, nem com coisa alguma corruptível que fostes resgatados do vosso modo de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então o homem estava rendido e servo do pecado e do diabo, mas o Senhor, por meio do seu sangue, nos comprou. Por isso que o profeta diz: comprai sem dinheiro e sem preço. Porque Deus compra, ele não usa dinheiro, e o preço que ele paga é o sangue de Jesus. Então Deus nos comprou. Você foi adquirido, você é propriedade de Jesus, propriedade de Deus, e Deus, quando adquire algo, ele cuida. Ele está presente a todo momento, ele tem um zelo por isso. Às vezes nós temos zelo por coisas que nós compramos, chega, sei lá, você comprou, mulher, aquela bolsa tão sonhada. Guarda ela lá toda bonitinha. Aquele sapato, aquele tênis. O homem, talvez, né? Aquele carro, não pode nem chegar perto. Mas o Senhor nos comprou. Eu gosto de um texto, 1 Coríntios, acho que esse está aí, capítulo 6. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Olha aqui como termina esse texto, ele diz assim: que não sois de vós mesmos. Você não pertence a você, você pertence ao Senhor, e Deus cuida com um zelo especial da tua vida, porque Ele te comprou e pagou com o sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Espírito diz, a palavra de Deus, que por nós tem ciúmes, porque o Senhor cuida de você. O Senhor penetra o teu coração, o Senhor te sonda, e o Senhor nessa noite quer dizer para você que Ele está zelando por você. Leia comigo um texto de 1 Pedro 5, por gentileza, para a gente orar. O versículo 7, a Sabrina vai colocar aqui para nós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos colocar de pé para orarmos, irmãos. No poder e na graça do Senhor Jesus. Porque nesta noite, Deus acendeu o meu coração, né? O Júnior começou o culto falando que ia incendeia a tua noiva, Senhor, né? Deus acendeu o meu coração, soprou dentro de mim esta palavra e ficou queimando no meu coração deste zelo, deste cuidado.
deste amor incondicional do Senhor. E que esta presença extraordinária do Senhor possa envolver o teu coração e o teu pensamento nessa noite. Porque muitas vezes parece que você está sozinho. Vou colocar um A no final. Parece que você está sozinha. Muitas vezes, o sentimento que você tem é que ninguém te entende. Que você não consegue expressar o que de fato está dentro de si. Que por mais que você tente, as pessoas não entendem. Mas o Senhor nessa noite está aqui para te dizer: eu te conheço. Eu te conheço. Eu te comprei. Eu te comprei com o sangue do meu filho. Eu sei os caminhos que você tem andado. Eu sei os lugares que você tem ido. Eu sei o que tem passado em teus pensamentos. Eu conheço os sonhos do teu coração. Conheço também os teus devaneios. Os momentos que você viaja, vai longe. Eu conheço. Oh, aleluia. Eu conheço o teu assentar. Eu conheço o teu levantar. Eu conheço o teu andar. Você nem disse nada ainda e eu já sei o que você vai falar. Feche seus olhos. Aleluia. Começa a pensar nessa dimensão. O quanto Deus te ama. O quanto Deus te ama. O quanto Ele te conhece. A gente pode ter duas ações com essas informações que nós tivemos. Ficar maravilhado, alegre, feliz, porque há um Deus que se importa conosco nos mínimos detalhes. E querer esse Deus, querer conhecer mais esse Deus, querer chegar mais perto dele. E o apóstolo Paulo disse para nós, lá em 1 Coríntios 13, ele diz assim, que um dia, lá na glória, o conheceremos como somos conhecidos. Aleluia! Há uma ação onde você pode pegar essa informação e falar: Deus, como o Senhor me conhece intimamente, como o Senhor sonda os meus pensamentos, eu quero estar perto de Ti, eu quero Te amar, eu quero Te conhecer, eu estou feliz porque o Senhor está comigo todos os dias, glória a Deus. Ou você pode ter outra atitude, que é ter a atitude de querer fugir dessa presença. Por isso que o salmista continua no Salmo 139, ele diz: para onde fugirei do teu espírito? Porque tem o sentimento também que incomoda. Bom, se Deus está conhecendo o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o caminho que eu estou andando, então eu acho que Deus não está feliz comigo. Porque o que eu estou pensando é mal, o caminho que eu estou andando é mal. E quando Deus me sonda, Ele só encontra aquilo que não é bom.
E aí você pode querer se afastar de Deus. Foi muito propício o exemplo que o pastor deu por meio do Espírito Santo de Abel e Caim. Porque o Caim seguiu o caminho inverso. Porque Deus vai chamar Caim para conversar. Deus estava sondando o coração do Caim. Olha, Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Então nós temos duas atitudes a tomar diante das informações que Deus está nos dando nessa noite. Ou eu me arrependo do caminho mau e me achego perto de Deus e desejo amá-lo como Ele me ama. Ou eu vou rejeitá-lo, ainda que Ele me ama, e vou continuar no caminho errado. A pergunta está lançada para nós nessa noite. Qual decisão você vai tomar? Ir para perto de Deus ou tentar ir para longe de Deus? Ou se arrepende quando identifica que o caminho está errado e se achega a Ele? Ou Ele te rejeitará? É simples assim. Qual caminho que você está andando e que precisa mudar? Quais pensamentos você tem tido que você precisa se arrepender? Deus, nesta noite, está te sondando. Ele está te sondando, sondando o teu pensamento, sondando o teu coração, sondando a tua mente. Existe algo perigoso no Evangelho que o apóstolo Paulo chama de uma fé fingida. Sabe o que é uma fé fingida? É a pessoa que parece que é, mas não é. Todo mundo olha e fala, esse é de Deus, mas não é. A fé fingida é que aparenta uma presença de piedade, de santidade, mas o seu coração e as suas atitudes e os seus pensamentos estão longe daquilo que se chama Deus, das coisas de Deus. Eu quero orar com você agora. Que caminho você vai seguir, meu irmão? Próximo de Deus, tendo o benefício do cuidado e do zelo dele, ou seguir o teu coração, os teus pensamentos, os teus caminhos e estar longe dele. Porque para Deus não há meio termo, ou é frio ou é quente, ou é sim ou é não. Aleluia. Espírito Santo, obrigado. Obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor conhece-nos intimamente, meu Deus. E a tua vontade é que nos acheguemos a ti. A tua vontade, Senhor, é que nós possamos abandonar o caminho mau, abandonar os pensamentos maus e nos achegar a ti, Senhor. Oh, meu Deus, e muitas vezes, Senhor, o sentimento é de que nós não vamos conseguir fazer isso. Mas o Senhor estende a tua mão sobre nós nesta noite, para nos ajudar, Senhor, a chegarmos mais perto de ti. Senhor, em nome de Jesus,
Oh, eu oro neste momento para que o Senhor visite cada coração que precisa tomar decisões nesta noite, Senhor. Abandonar o mau caminho e seguir a Ti e amar a Ti somente, meu Deus. Espírito Santo, vem com Teu poder agora libertador. Oh Deus, libertando dos maus pensamentos, libertando o Senhor dos maus caminhos, libertando o Senhor dos maus sentimentos, em nome de Jesus Cristo. Oh, se eu fosse você, já estaria em oração, porque há um poder de libertação aqui nessa noite, porque tem coisa que você quer deixar, mas não consegue. Tem coisa que você quer abandonar, mas é mais forte do que você. Quero te dizer que o teu Deus que está aqui é poderoso para te libertar. Ele te comprou, alabassurionobanás. Aleluia. Ele te libertou, alabassuriandanai. Nós cantamos a cruz me libertou, não é verdade? Na cruz me libertou. Aleluia. Há um zelo de Deus, há um cuidado de Deus, há um Deus mais perto de ti nessa noite, para te resgatar com poder e força, para te tirar do império das trevas e te levar para o reino do Filho, do seu amor, para trazer você mais perto, louvado seja Deus, para que a presença dEle traga alegria para você e não tristeza. Oh Senhor, para que a presença dEle traga paz e não vergonha. Para que você não se esconda de Deus como Adão fez quando pecou. Não, mas se achegue perto dEle. Oh Senhor, sonda, Senhor, sonda os corações. Quebranta, Senhor, os corações. Resgata, Senhor, alabaxere caralabás. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que a presença de Deus nos traga alegria e não vergonha. Que os olhos do Senhor sobre nós nos traga segurança e não medo. Que quando Deus sondar os nossos corações, Ele possa encontrar louvor, adoração, gratidão. E não encontrar ansiedade, medo, revolta, angústia, não. É isso que Ele quer, a presença, uma presença genuína na tua vida. Uma luz acesa, uma tocha acesa dentro de você. Que Ele não encontre escuridão e trevas, não, não, não. Mas quando Ele te sondar, Ele encontre luz, Ele encontre a palavra, Ele encontre a fé, Ele encontre a esperança. Que quando Ele sondar o teu coração, Ele encontre bondade e não vingança. Aleluia! Ele encontre perdão e não ódio. Quando Ele sondar o teu coração, que Ele encontre palavras de bênção e não palavras de maledicência e de morte. Que quando Ele sondar a tua mente, as coisas que você esteja pensando sejam coisas do alto. E o Senhor se alegrará. E a presença envolverá você. Está entendendo, meu irmão? Há mudanças que precisam ser feitas. Oh, aleluia, o que Deus está encontrando dentro de você precisa mudar. Como que eu mudo? Buscando a sua presença, se arrependendo e orando.
aleluia, naquela ceia que Jesus estava sentado, olhando para os discípulos, muitas coisas ele envia nos seus corações. Mas quando ele olha para Judas, ele vê ganância, ele vê inveja, ele vê o mal. Oh, Senhor, por muitas vezes você vai encontrar o texto dizendo: e Jesus, conhecendo-lhes os corações. Em alguns momentos, conhecendo a dureza dos seus corações. Quando o Senhor sondar que ele encontre um coração de carne e não um coração de pedra. Senhor, em nome de Jesus. Esta é a tua palavra para esta noite, Senhor. Que haja nesta noite, Senhor, arrependimento e mudanças. Ajuda-nos, Senhor, na mudança dos pensamentos e do coração. Queremos agradar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?